Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma live super especial com a Silvia. E a Silvia vai falar para nós sobre este livro aqui, ó, O Poder da Mesa. Então, vocês que já estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos. Vai ser uma bênção essa live e vocês vão aprender muito com a Silvia também, gente. Boa noite, Márcia, tudo bem? Se vocês puderem, nesse aviãozinho, já irem compartilhando também, vai ser uma bênção vocês compartilharem, para as pessoas poderem ver mais, poder conhecer mais sobre esse livro, que é uma bênção, que a Silvia, assim, foi inspirada por Deus para poder fazer. E a Silvia já chegou aqui, olha que legal, gente. Então, já vou convidar ela daqui a pouquinho já. Enquanto isso, você manda esse aviãozinho para mais pessoas, para que mais pessoas possam também ser edificadas ali com essa palavra. Gente, esse livro aqui, ele é muito importante. E eu vou só dar um spoiler aqui para vocês. Depois a Silvia vai falar sobre ele também. Se vocês quiserem, durante a live, também fazer perguntas, mandar aqui na caixinha de perguntas também, podem mandar, a gente vai estar aqui para responder para vocês. Então, olha que interessante, o que diz aqui na capa do livro: como utilizar o momento da refeição em família e desenvolver a inteligência emocional. Uau, gente, tenho certeza que você nunca pensou nesse tema, que você nunca pensou que poderia desenvolver a inteligência emocional na mesa, né, com a sua família. Então, gente, é muito importante, realmente. Então, sem mais demoras, eu quero chamar a Silvia já, porque eu sei que ela tem um conteúdo riquíssimo para passar para vocês. Já quero também aproveitar e dizer para vocês, se vocês ainda não seguem a Silvia, sigam ela, saibam que os conteúdos que ela posta também é maravilhoso, né? E eu vou deixar a Silvia já se apresentar para vocês. Vou chamar aqui a minha convidada. Só esperar ela entrar aqui. Boa noite, Silvia. Tudo bem? Tudo bom, Patrícia? Que prazer falar com você. Que prazer você estar aqui comigo. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui com você, uma pessoa que é de tanta importância no meu coração, né? Uma pessoa que participou tanto da nossa vida, uma educadora maravilhosa que teve aí, né? Com os nossos maiores tesouros nas mãos e agora está cuidando de tesouros maiores, né? De pessoas. Verdade. Isso mesmo, que bom. Que fico feliz, né, de você falar isso e realmente, né, os seus filhos são preciosos, são assim uma bênção, foram, né, o tempo que ficaram comigo, foram muito abençoados e me abençoaram muito também. E receber você aqui para falar do seu livro é um privilégio realmente. Então, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para todas as pessoas. Tem pessoas que talvez não te conheçam e que vão conhecer depois também. Então, fique à vontade. Boa noite, gente. Eu sou Silvia Matos, sou Silvia Senhora Matos, né? O Matos vem da história do meu marido, em honra a ele, porque ele realmente honra a minha vida e me permite voar, não é? Eu sou nutricionista há mais de 15 anos já, tenho essa formação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, na região de Guarapuava. Fiz várias especializações nessa área, mas chegou um momento da vida que eu precisei olhar para mim, né? Então eu acabei descobrindo o curso de psicanálise da doutora Ângela Cirino, pelo Instituto Fazendo a Diferença, e lá eu encontrei um jeito de cuidar das crianças, um jeito de cuidar das mães, e tem sido realmente um marco, né? Um marco transformador na minha vida, inclusive a partir do curso de psicanálise, eu escrevi o livro, né? O livro, ele veio como TCC do curso de psicanálise, então ele não é um livro simples, né? Ele é fácil a leitura, mas ele é um livro que traz tanto científico do que a psicanálise diz, do que a ciência fala, juntado com a luz da Bíblia, né? Juntado com a nossa fé, que eu acho que é o que mais tem fundamento do que a gente faz aqui, né, Patrícia? Isso, exatamente. E eu estava lendo, né, um spoiler aqui que você vai falar sobre a inteligência emocional. Então tem muitas pessoas que não imaginam que a mesa, né, a refeição à mesa
pode sim trabalhar a inteligência emocional da sua família, trabalhar ali essa união, a partilha e tantas outras coisas que nós podemos fazer, né? Eu até anotei aqui umas perguntinhas, aí depois eu vou fazer para você, mas eu gostaria que você ficasse à vontade agora, né? Que você comentasse sobre o livro, sobre o seu trabalho também, como psicoterapeuta, e quem tiver interesse também pode procurar tanto a mim quanto a Sílvia. Nós estamos à disposição. Quem não segue a Sílvia, por favor, já sigam ela, né? E eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados, vão aprender muito também com os conteúdos que ela posta. Então fique à vontade, Sílvia. Então, gente, esse livro eu escrevi com o intuito de cuidar de mães. Eu acho que isso faz parte do meu ministério de vida, é cuidar das mães. E o livro ele começou a ser escrito na junção da ciência e da fé, que é realmente o que o Instituto aborda com a gente, nos ensina. E eu comecei escrevendo sobre esse marco de tantos casos de ansiedade e depressão, né? Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, acabou calhando com essa live, né? É super interessante esse tema. E a Organização Mundial da Saúde publicou que em torno de 25% de casos aumentaram só no ano de 2020 de depressão e de ansiedade. Então, no momento que eu escrevia esse livro, isso estava acontecendo, né? Então, eu busquei juntar as duas coisas. E eu fui entender que a inteligência emocional é algo aprendido, né? Você não nasce com inteligência emocional, você pode aprender. E se você ainda não tem, você ainda pode aprender. Ainda é tempo de resgatar isso em você. E tanto Freud fala isso, a inteligência emocional, ela é um tema que ela não é novo. Se você for olhar com calma nas Sagradas Escrituras, você já encontra. Mas não com esse nome, que esse nome é recente, né? Inteligência emocional é um nome recente. Daniel Goleman escreveu o seu primeiro livro com esse tema em 1994. Então, é relativamente recente, mas ele abordou de uma forma que fica mais facilmente entendível para nós hoje em dia, né? A inteligência emocional, definida por Goleman, vou fazer uma leitura, um breve spoiler do livro, ele diz assim, que a inteligência emocional é uma capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos, gerirmos os impulsos dentro de nós e em nossos relacionamentos. Então é algo realmente muito abrangente. E com o passar da escrita desse livro, eu acabei reunindo a mesa. Porque a mesa, para mim, se tornou um marco, né? A Patrícia me indicou para participar de um grupo de mesa aposta no Paraná, que foi absolutamente transformador, né? O Clube Mesa Aposta Paraná, que tem mulheres tão preciosas que me trouxeram de volta a pessoa que eu era e que eu não sabia mais onde é que estava. Pessoas que estavam lá para orar por mim se eu precisasse, pessoas que estavam lá para me ouvir. E aí eu fui desenvolvendo todas essas coisas importantes e num momento realmente de inspiração, porque eu vou te falar que não veio de mim esse livro, não é meu, né? Eu costumo dizer que eu demorei 3 dias para escrever esse livro, 3 tardes, num período de férias, que as crianças estavam junto com a minha mãe cuidava das crianças, eu sentava com uma pilha de livros que eu já tinha lido, que eu já conhecia, que eu já tinha abordado, e assim, o Espírito Santo descia, ele falava, vai escrevendo, e eu fui escrevendo, e daqui a pouco eu pensava, não, eu tenho que falar isso que é de tal autor, eu pegava o livro que estava na minha frente, na minha memória fotográfica, eu sabia onde é que estava, eu achava, escrevia, né, determinados pontos importantes, determinadas passagens, encontrava as passagens bíblicas que estavam relacionadas com o que eu estava falando, então realmente não veio de mim, né, e acabou fazendo uma obra que as pessoas dizem, não sou eu, que é fácil de ler, que é tranquilo, que é uma leitura rápida, e aí com o tempo eu ainda fiz. Eu primeiro fiz o e-book, depois eu consegui mandar fazer o livro físico, e no processo eu fiz o audiobook. Para quem não consegue. Maravilhoso mesmo. Gente, assim, pensando agora que você falou, né, em 3 dias, meu Deus, assim, humanamente é impossível.
a gente imaginar que alguém consiga fazer em 3 dias. Mas como você disse, você tinha um auxílio ali do Espírito Santo, né? Te ajudando ali. E realmente, nós podemos perceber assim que quando Deus tem um propósito naquilo, as coisas fluem, assim, de uma forma tão especial que talvez hoje, se você olhasse para trás assim e tivesse pensado sobre isso, você não conseguiria em 3 dias, né? É uma coisa assim que se você pensasse realmente. Gente, depois também eu quero que vocês entrem em contato com a Silvia para adquirir esse livro. Vocês vão ser tremendamente edificadas. E agora está chegando o final do ano, né? Presenteie com algo que seja realmente, assim, com um conteúdo bom. Porque nós temos hoje em dia tantos conteúdos que não valem a pena por aí. E esse aqui, olha, eu, assim, indico, super indico, porque eu recomendo, eu li, né? Eu escutei também os audiobooks, eu tive o e-book também, então foi, assim, realmente maravilhoso. E ter o livro físico é, assim, realmente um presente. Então, se você não tem, né? Ou até mesmo não precisa ser final de ano agora, tem alguém de aniversário, né? Tem alguém que vai precisar, que você acredita que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Olha, eu amo dar livros, né? Amo presentear com coisas que eu acho que vão valer a pena para a pessoa. Então, depois vocês entram em contato com a Silvia. Silvia, e esse ministério seu também com relação a mães, né? Que foi a partir disso também que você imaginou esse livro. O que que você tem a dizer sobre esse assunto? Então, conforme eu fui escrevendo o livro, eu fui percebendo, durante o curso de psicanálise, com a escrita do livro, todas as coisas foram. Eu costumo dizer que a gente é capacitado por Deus. Não é? A gente não nasceu assim, né, Patrícia? A gente não sabe o que sabe hoje porque desceu uma luz e você sabe. Não, a gente foi sendo capacitado nas situações. E eu fui tendo situações em casa com os meus filhos, né? A chegada da pandemia foi tão importante, que foi o que me trouxe para dentro de casa mesmo, que me trouxe a importância do lar e o cuidado e a mesa em si. E essa construção dentro da minha casa foi me fazendo perceber que existem dificuldades que são essenciais. Então, eu tive um diagnóstico do meu filho de dislexia e TDAH, né, algum tempo atrás, e eu senti como se o chão abrisse, né? É um diagnóstico muito difícil? Na teoria, existem dificuldades importantes, mas ele pode ser feliz, ele pode trabalhar. Mas, enfim, eu precisei primeiro entender em mim o quanto isso doía. Eu primeiro precisei entender que eu tinha que abrir mão das expectativas do que eu criei para ele, do que eu sonhei para ele, do que eu planejava que fosse a vida dele. E então amá-lo como ele é. Simplesmente permitir que ele seja quem ele é, com as dificuldades que ele tem. E aí eu fui percebendo que, claro, você descobriu uma dificuldade, você vai atrás. Você vai conseguir um profissional para isso, um profissional para aquilo, um professor de reforço. Se precisar, ele tem laudo, ele vai conseguir professor auxiliar na sala, ele vai ter todo o atendimento que ele precisa. Querida Nailda, vamos conversar sobre isso. E aí eu comecei a entender que todas as mães que recebem um diagnóstico do seu filho, que tem um filho especial, ela precisa lidar com as suas dores. Porque o livro fala sobre isso, mas é o que eu realmente entendo. A mulher, ela é a guardiã e o coração do lar. É nisso que eu creio. A nossa posição dentro de casa, ela modula os humores. Se o seu marido te levantou de mau humor, se o seu marido tá agressivo, tá irritado, ele passou por casa, deu aquele tumulto, ele saiu, você deu um sorrisinho pros seus filhos e falaram, ai, papai hoje, né, o papai tá um abençoado, vamos fazer oração, papai. Acabou. Agora, se nós estamos nesse espírito, a casa desanda. E aí eu comecei a perceber que muito dos sintomas dos nossos filhos são gritos das nossas dores. E isso desde bebezinho até
né, enquanto eles são adolescentes, enquanto eles estão debaixo dos nossos cuidados. Muito desse comportamento dos nossos filhos é a nossa dor que está sendo gritada. Então eu quero trazer um exemplo bem importante de uma paciente que eu atendi. Eu estava fazendo uma live com a pastora Ângela e eu falei que eu atenderia uma das mães, e enfim. E apareceram algumas, e uma dessas mães é uma mulher de 32 anos, super jovem, morava no Japão, voltou para o Brasil, ficou muito infeliz de estar no Brasil. O marido desempregado há 2 anos, com 5 filhos. Uma filha de 14, um filho de 12, autista severo, um filho de 8, TDAH, e 2 gêmeas de 3 anos testando para autismo. Então essa mãe, ela estava numa dor tão profunda, ela me escreveu assim: Silvia, tem dias que eu tenho vontade de não sair da cama para não ver. Para não ver esse sofrimento dos meus filhos, para não ver as situações. Enfim, comecei a cuidar dela. Falei, querida, teus filhos estão sendo atendidos, as crianças autistas estão na PAI, estão sendo atendidas, tem todos os profissionais, estão tomando medicação, estão sendo adequadas. Essa mãe, ela já não conseguia mais sair de casa, ela já tinha fobia social, ela não conseguia ir no mercado, ela não conseguia ir na farmácia, mas se a PAI chamasse, ela estava lá. Ela conseguia ir. Pelos filhos, ela fazia qualquer coisa, mas quando era para ela não conseguia. Primeira vez que eu atendi ela, ela estava de luto, né? Estava totalmente de preto, cabelo amarrado, né? Cara lavada. E aí fomos lidando com essa mãe. Fui trabalhando a inteligência emocional dessa mãe, de como ela se autoconhecer, de como ela se autocontrolar, de como ela se autogovernar, de como ela se automotivar, que são alguns princípios da inteligência emocional, né? Os 3 primeiros princípios da inteligência emocional. Vamos cuidar desse amor próprio, vamos olhar para você, aonde dói em você. E aí começamos a cuidar dela nesse sentido, e as sessões foram passando, de repente ela me apareceu com a blusa pink. Eu falei, ela já tá melhor, já deu um grande passo, assim. E essas são coisas tão pequenas que a gente observa, né, Patrícia, numa sessão. E aí ela foi melhorando, ela foi recuperando, e aí teve um dia que eu quis abordar sobre o filho autista, né, o mais velho. E aí ela me falou, Silvia, a maior dificuldade que eu tenho com ele é que ele tem 2 problemas. Ele tem toque e ele tem ataque. Ataques de agressividade que em alguns autistas é comum. Só que esse menino, ele tinha em torno de 50, 60 ataques por dia. E aí eu falei, ok, querida, mas assim, quando ele tem um ataque, o que te angustia? Ela me falou, Silvia, eu tenho toque de limpeza. Então, o meu filho, ele carrega uma garrafinha assim, ó, aberta. Porque ele é uma criança que precisa segurar alguma coisa, ele segura a garrafa. E aí, conforme ele vai andando, ele vai balançando e ele vai derrubando. Quando ele está agressivo, ele vai derrubando aquela água no chão, ele vai... E daí ele pisa em cima, daí ele suja, daí... Enfim. E aí, a irritabilidade dessa mãe superava e as crises aumentavam. Aí um dia eu falei, então vamos fazer agora o da inteligência emocional. Vamos trabalhar a empatia. Toque, transtorno, sabe a pessoa que não consegue, que fica lá obsessivo compulsivo, que precisa lavar muito a mão, ou que o quadro não está bem perfeito, ela não aguenta, são várias coisas que a pessoa não consegue superar. E aí, eu falei para ela, vamos trabalhar agora a empatia, né? Vamos se colocar no lugar desse menino. Então, vamos fazer um treino. Quando o seu menino tiver um ataque, você só vai intervir se ele estiver se machucando. Eu quero que você se sente no chão e olhe para ele, tendo o ataque dele, e emane todo o amor que você tem no seu coração pelo seu filho. Apenas faça isso. Apenas faça isso. Apenas emane o amor que você tem por essa criança que nasceu de você.
Apenas emane o amor poderoso de uma mãe, de proteger essa criança, de amá-lo incondicionalmente. Apenas faça isso. De uma sessão para outra, essa criança diminui em 50% os ataques. Por quê? Porque essa mãe conseguiu olhar para ela. Veja, gente, essa criança ela precisava ter esses ataques. Tinha sentido para ela, aquela mãe olhava para ela quando ela tinha ataque, mesmo que fosse de uma maneira negativa. Quando ele tinha um ataque, a mãe emanava amor, ele começou a perceber que ele não precisava ter ataque, porque a mãe emanava amor para ele, mesmo que ele não tivesse ataque. Veja quanto é importante o nosso posicionamento dentro de casa. E isso tudo é inteligência emocional. Sim. Muito bom. Nossa, fico imaginando, realmente, assim, tem que ter uma sabedoria também ali para poder manejar, né, a situação, poder entender o caso, fazer um teste, ver se vai dar certo. Desse caso deu certo, que bom. Se não tivesse dado certo, você teria tido outro insight, né, outro manejo para poder fazer com essa mãe. E que importante, né, o que você falou, né, Silvia, porque realmente todas as crianças que são especiais, que têm alguma necessidade especial, elas são apoiadas. Elas têm uma equipe que pode acompanhar, elas têm alguém ali que pode dar o suporte, né, tanto na escola quanto fora. Mas realmente o que você falou, as mães, ninguém olha para as mães. Né? Dificilmente alguém pensa na dor da mãe, de como a mãe vai reagir. E, né, assim como fala, né, há males que vêm para bem. Então, nesse caso ali, você teve um bom problema. Eu sempre digo assim. Por quê? Porque esse bom problema, ele te impulsionou para fazer o livro, para ser uma mãe que vai cuidar de outras mães. Ele te impulsionou para fazer tantas coisas que talvez você antes não tivesse essa visão, essa perspectiva. Então, isso assim é fantástico mesmo. Recebi uma pergunta aqui, Silvia, perguntando sobre o seu e-book. Gente, depois, se vocês tiverem interesse tanto no livro físico quanto no e-book, procurem a Silvia. O valor dela é bem especial, então eu tenho certeza que cabe no seu bolso, mas vocês abençoando a Silvia, vocês vão abençoar muitas outras vidas, com certeza, tá bom? Silvia, eu coloquei umas perguntinhas aqui, né? Como que foi o sonho para você fazer o livro? Você pensou sobre o TCC, mas como que surgiu, assim, essa ideia ali para você fazer? Então, nesse momento da escrita do livro, eu tinha um programa de rádio. Um programa de rádio diário, todas as manhãs, de segunda a sexta, era um programa meu, né? Eu que comandava o programa, e ele era um programa especificamente de desenvolvimento pessoal à luz da Bíblia. Então, eram vários temas que eu já estava abordando, eu já estava acompanhando, eu já estava ministrando diariamente, e então a coisa da mesa, né? A permissão de trazer o pão da presença, a permissão de olhar para esse mundo à luz da Bíblia, me trouxe uma forma de colocar isso no papel. Porque a Devi Tyrus tem um livro semelhante, né, numa outra perspectiva, mas que é uma inspiração, né, foi uma inspiração. Tive outras inspirações, outros livros norte-americanos que abordam a questão da mesa. E eu fui juntando isso, porque eu comecei a perceber que eu preciso ensinar os meus filhos. Nesse tempo em que houve um aumento de 25% das doenças emocionais, eu preciso ensinar os meus filhos a não passar pelas minhas dores, a prepará-los para o mundo. E aí eu achei que unir a inteligência emocional com algo que é ao teu alcance. É assim que eu entendo a história da frutinha. Ai, gente, é maravilhosa. Conta para todo mundo aí. É utilizar algo que está ao seu alcance. Então, eu costumo dizer, quem me conhece, o Jalcir já me acompanha há um tempo, inclusive da rádio, né? Obrigada, Jalcir. Eu entendo da seguinte forma. Quando Deus criou o céu e a terra, Ele decidiu colorir o mundo. Esse mundo podia ser preto e branco, podia ser em escalas de cinza, mas Deus não fez isso.
E eu comecei a olhar dessa forma, foi exatamente nessa época do programa de rádio, porque pela minha prática clínica em nutrição, a gente observa que em torno de 90% das pessoas não comem frutas. Fruta não faz parte do cardápio da pessoa no dia a dia. Eventualmente come uma alface, uma rodela de tomate, então acaba que uma salada vai, mas a fruta, no montante do dia, ela não entra. Então eu comecei a trazer esse novo olhar. Então Deus criou o céu e a terra e Ele resolveu colorir esse mundo. E cada cor tem um significado. Cada cor representa um único nutriente que é o responsável pela cor. No caso de uma melancia, ela é vermelha por causa do licopeno. O mesmo licopeno que você vai achar no tomate, que também é um fruto, mas a gente come como salada. Mas enfim, se for para olhar para esses dois alimentos, eles pertencem ao mesmo grupo porque eles têm a mesma cor. Então, eles têm um benefício em comum, que seria a prevenção do câncer de próstata, por exemplo. Mas, cada um deles tem a individualidade. Uma melancia hidrata muito mais. Uma melancia, ela ajuda até numa impotência sexual. Parece, mas é verdade. Suco de melancia batido com semente aumenta a ereção, por exemplo. Olha como isso é maravilhoso, como a mão de Deus permite que individualmente aquilo seja potencializado. Já o tomate ele não vai ter esse benefício. O tomate vai ter outros nutrientes, até vitamina C, enfim. Mas então, quando a gente olha para essa imensidão de cores, de aromas, de texturas, eu quero te perguntar, você já se deu o direito de sentir o carinho, o cuidado e o amor que Deus tem por você comendo a sua frutinha hoje? Que lindo isso. Isso é muito lindo. Uhum. Gostou, Ed? A Ed é fantástica, gente. A Ed é uma mulher abençoada. Tem muitas amigas entrando, muito obrigada. Inclusive, eu vou dar um curso, vou ministrar lá no curso da Experiência do Lar, que a Ed está fazendo de maneira online, sobre inteligência emocional à luz da Bíblia. Daí um pouco mais aprofundado. Inclusive, eu tenho falado em lives, né, Joci? Eu tenho falado em lives um pouco sobre a inteligência emocional, que eu acho que está tão em falta nesse mundo, né? A gente tem que conhecer o que eu tenho trabalhado mais, né? Esse olhar da mãe. Olhar para a mãe e cuidar da mãe, ele tem transformado em mim muitas coisas. Ele tem recarregado as energias e me permitido falhar também, né? Porque a gente falha, a gente não acerta sempre, né, Patrícia? Você que tem filhos em idades mais diferentes que as minhas, né? De adultos a praticamente bebezinhos, a gente tenta acertar, mas muitas vezes não tem ninguém olhando pra gente, né? E quando a gente tem esse filho especial, especialmente quando você tem um filho especial, você precisa de mais apoio, você precisa de mais rede de apoio, você precisa mais quem te ouça de verdade, porque os profissionais que atendem o seu filho nem sempre está preparado para atender a mãe. Nem sempre está capacitado para isso. E eu não sei como, porque não existe uma especialização. Quem sabe eu abro um instituto um dia, né? Vamos profetizar. Quem sabe um dia eu abro um instituto para terapeutas que vão cuidar das mães. Mas quem sabe eu faço um grupo de apoio até lá, né? Vamos organizar isso, colocar em oração para quem sabe descer. Verdade. Isso, o livro está à disposição. Quem quiser levar para casa, aplicar. O livro ele traz um passo a passo também. Muito bom. E quando a pessoa falar da inteligência emocional, a pessoa fala assim, ah, tá, e a mesa? Onde é que entra a mesa? Isso tudo, não é? E eu gosto de começar assustando mesmo. Eu gosto de começar assustando. A mesa, ela entra em ser algo que está à disposição. A mesa, ela tem que ser aquele momento de você olhar para o outro, mas olhar de verdade. De você estar presente, mas presente de verdade, né, Patrícia?
olhando para a pessoa que está na sua frente, permitindo que ela seja quem ela é, e aí então você pode usar o conhecimento que você tem para ir conduzindo de uma maneira mais harmoniosa o andamento da sua casa. Você pode usar esse conhecimento para aplicar todas as partes da inteligência emocional. É nesse momento que você socializa dentro da sua casa, mas também você socializa para pessoas de fora. E depois, se você se portar numa mesa, você sabe se portar desde uma mesa de uma pessoa muito humilde até dos reis, por que não? Né? Sofisticada, isso mesmo. Gente, eu vou dar um spoiler aqui para vocês ficarem atiçadas para comprar esse livro, gente, que é muito bom. Olha só, o capítulo 1 vai trazer um assunto sobre o amor próprio. Ali vocês já vão ver que essa parte é sensacional, tá? Os capítulo 2 sobre inteligência emocional, que é um pouquinho do que a Silvia tá falando aí, mas no livro tá bem mais profundo, mais explicadinho, vocês vão amar, com certeza, tá? O 3, mulher, guardiã e coração da casa. Uau, gente, vocês não têm noção desse capítulo. O 4, olha lá, vivendo à mesa. O 5, alimentação. Como uma nutricionista, tem que falar de alimentação também, gente. Então, olha, dicas preciosas aí para vocês. Capítulo 6, preparar a mesa e o lugar de honra. Gente, e o capítulo 7, use a mesa com... O que, Silvia? Explica para eles aí. Quociente emocional, que também é o termo dado de inteligência emocional, que é o que eu costumo dizer que é a inteligência do coração. Isso. Quando você está, de domínio das suas emoções, né, a gente conhece isso como domínio próprio, né? A Bíblia nos fala com esse termo, que é algo que eu também abordo, né, no autocontrole, que é um dos pilares da inteligência emocional, quando a gente está de próprio, né, propriamente dominando as nossas emoções, e não que a gente faça isso o tempo todo, mesmo sendo terapeuta, a gente erra, a gente falha, a gente, né, tem dia que a gente pisa na bola, mas nesses dias a gente também tem que saber pedir perdão, a gente também tem que estender a generosidade ao outro. E o meu convite no livro é se olhar com generosidade. É fazer um autoconhecimento com generosidade. Porque às vezes, Patrícia, a gente se coloca numa posição de só ver defeito na gente mesmo. De não olhar as nossas qualidades. Mas quando a gente fica apontando defeito e outro defeito e outro defeito em nós mesmas, a gente está dizendo que Deus errou. Exatamente. Não está concordando com a obra-prima que ele criou, né? E às vezes a gente está se desrespeitando. E é assim que a gente ensina os outros a nos respeitar. Se você não se respeita, você vai permitir que o outro também te desrespeite. Que ele falte com respeito com você, que ele seja mais agressivo, que ele seja mais desagradável na sua presença. Mas é que você está ensinando ele a se portar na sua presença. Você está ensinando, porque às vezes você está tendo problemas com seu filho e você fala, Silvia, mas ele me desrespeita. Eu falei, mas como que você se porta? Você precisa se conhecer para saber se posicionar e dizer, peraí, o limite é aqui, daqui você não passa. E isso é usar de inteligência emocional. É saber se posicionar no mundo e ensinar o seu filho a fazer isso. Então o livro ele traz muito disso. Desse olhar para si mesmo de uma maneira generosa. De olhar para a sua casa, para a sua mesa e estender essa generosidade aos outros que estão com você. É simples, é possível, mas a gente convida a dar um passinho fora da zona de conforto, né, Patrícia? Quando a gente faz um atendimento de um paciente que tenha um trauma muito profundo, que tenha uma dor muito profunda, a gente precisa começar com um passinho fora da zona de conforto. E aí ele vai se reposicionando na vida. Que é isso.
Exatamente, que lindo, gente. Ó, tem pessoas escrevendo quanto aprendizado essa noite, né? Se amar, se autoconhecer, usar as boas qualidades, é isso aí. E tem mais uma pergunta, né, que eu coloquei aqui também. Qual foi a dificuldade que você encontrou, tanto para escrever, né? Eu acredito que, claro, foi o Espírito Santo que, né, ministrou ali, mas se teve alguma dificuldade, a questão de pensar se ia ser só o e-book, só o áudio. O livro físico, quais foram as suas dificuldades que você encontrou aí nesse caminho? Eu vou dizer para você, Patrícia, que network é o que mais funciona na vida da gente. É você se permitir conhecer pessoas de diversos níveis, de diversos ambientes. Eu fiz um curso da Fê Cordeiro de mesa posta. Nesse curso, eu conheci uma imensidão de meninas, aprendi muito sobre etiqueta, sobre mesa, enfim. E aí, uma dessas meninas começou a fazer live mostrando como é que fazia a mesa, como é que fazia produtos de forma econômica, enfim. E um dia ela falou que ela escreveu um livro. E aí eu fui entender que o marido dela tem uma editora. E ele vendia um curso como fazer um livro em 30 dias, como escrever o seu livro em 30 dias. Lá ensina como é que você escreve, quantas páginas vai dar, quanto mais ou menos custaria o livro. E aí eu fui trabalhando nisso. Na verdade, quando eu comprei esse curso, eu já estava com o livro escrito. E aí o livro estava muito mais longo do que o meu dinheiro podia pagar para imprimir o livro. Então, eu enxuguei o livro. Eu tenho metade de um livro escrito. Então, a segunda livro já está em andamento, porque ele tem uma continuidade nessa sequência. E aí eu fui trabalhando nisso. O e-book ficou pronto logo, porque quando eu mandei para a editora, para revisão e tudo mais, o e-book já ficou disponível. Mas claro que eu queria ter o livro físico. E o audiobook, eu pensei, como eu fui radialista, nada mais lógico do que eu fazer o audiobook do livro, porque eu sei que às vezes a pessoa tem muita pressa, a vida é muito agitada, ela pode aproveitar o tempo que ela está fazendo alguma atividade para se instruir. Porque eu fiz muito isso. Eu fui sendo muito capacitada enquanto eu estava fazendo uma costura criativa, enquanto eu estava limpando uma janela, enquanto eu estava, né? Essas coisas que a gente faz, que muitas vezes tem uma cara de enfadonha, né? Eu trazia um louvor ou uma ministração, alguma coisa assim, que me trouxeram muito conteúdo. Então, teve muitos percalços. Claro, teve muitos percalços. Mas eu também consegui superar todos, né? Esse livro, com a graça de Deus, ele já alcançou quase que o Brasil todo, né? Várias regiões do país. E é tudo pela graça de Deus, porque eu não sei nem como é que as pessoas descobrem, porque só eu vendo o livro. Então, eu acho que se tem umas 10 pessoas que têm o livro que não foi autografado, é muito, porque a grande maioria dos livros sou eu que autografo, envio para casa da pessoa, né? Onde quer que ela more. O meu tá aqui, ó, autografado. Autografado. E tem as meninas que fizeram a gentileza de ler o livro para mim, né? Tá aí a Luanda, acabou de dizer que o livro... Ela é, né? Não sei se ela pode falar, porque ela foi a primeira que leu o livro. Então, tem a Dani Paes também, que comentou ali também. É do nosso grupo, né? Da Mesa Posta também. Da Mesa Posta. A Dani, né, teve o áudio também, ela também acompanhou o áudio. E são pessoas, assim, muito, muito ricas na vida da gente, né? Então, quando você me pergunta das dificuldades, tiveram dificuldades. Eu tive que reduzir o livro, eu tive que imprimir primeiro 100, depois eu imprimi mais 100, agora eu já mandei imprimir mais 100. Então, o livro está andando. E hoje foi uma coisa tão interessante que uma pessoa me falou assim, eu queria ter o livro. Eu falei, nossa, que legal, né? Como é que você me conhece? Vizinha do meu condomínio. Falei, como é que você descobriu do meu livro? Ela falou, não, vi na internet. Demorei para reconhecer que a gente mora na mesma rua. Eu falei, pois é, olha como esse mundo é pequeno, não é? Mas é mover de Deus mesmo, né? Isso é mover de Deus e é dele e para ele, né, que esse livro foi escrito com o intuito realmente de chegar
nos corações, para que as pessoas realmente possam encontrar um jeito de se sentir melhor, de se sentir mais feliz e prevenir que essa geração tão adoecida que está vindo depois de nós possa se sentir mais confortável, possa saber lidar com as suas dores. Isso mesmo, isso é importante. E eu vejo assim, né, que você falou que teve que reduzir, né? O livro, ele não é muito, né, muito grosso, se a gente for analisar, mas assim, eu acho que Deus faz tudo perfeito, porque ele é essencial para aquele propósito que Deus queria para o teu coração. Né, ele é essencial, porque assim, meninas, vocês que estão aqui na live, né, e vocês que vão assistir depois, ele é tão fácil de compreender e ele é tão didático, porque você vai lendo e você vai aprendendo sem você querer. É assim, a Silvia, ela coloca as palavras ali de uma forma que casa justamente com os pensamentos que nós temos. Então, assim, é perfeito. Eu realmente super recomendo mesmo. E assim, é um presente, gente, que, sério, não é o valor, né, o preço que vocês vão pagar, é o valor que vocês vão dar para aquilo, né? É o significado que isso vai ter na vida de uma pessoa. E quando você falou, né, Silvia, agora que está se expandindo, né? Já foi até para fora do país também, né, Silvia? Já foi também. E assim, é o que você falou, as pessoas vão conhecendo. E Deus, eu acredito que Ele vai direcionando justamente para as casas que precisam. Então, vocês que estão aqui, né? Talvez agora vocês estejam ali pensando: nossa, eu acho que se eu desse de presente para fulano, para ciclano, ia fazer uma diferença. Pode ter certeza que esse pensamento não é em vão. Esse pensamento é justamente Deus colocando na sua memória ali essa pessoa, né? A imagem dessa pessoa, por quê? Porque com certeza essa pessoa precisa, né? Que haja uma diferença ali na família dela. Então, assim, é além do que eu posso falar para vocês aqui. Eu, assim, realmente me falta até palavras para dizer para vocês de tão precioso que é esse livro. Então, assim, realmente eu super recomendo, né? Então, Silvia, essas partes, assim, que você falou das dificuldades, né? Que teve que diminuir, teve isso, teve aquilo. Olha como que Deus faz, né? Deus fez o essencial aqui, agora você já está indo para o segundo livro, né? Olha só. É impressionante isso. E outro dia eu sentei e eu escrevi um capítulo inteiro de novo. Eu tinha, sei lá, uma meia hora de um intervalo entre uma paciente e outra, e eu falei, nossa, mas eu tô com um pensamento aqui. Eu sentei, eu escrevi umas 10 páginas, assim, de Word normal, né? Que depois no livro vai dar umas 20 páginas, ou mais até. E eu parei, eu escrevi aquilo, e eu pensei assim, se há 10 anos atrás, 13 anos, né? Meu filho mais velho vai completar 13 anos amanhã. Se alguém me dissesse, um dia você vai cuidar de mães, você vai virar terapeuta, eu ia dizer, você tá ficando maluca. Porque eu era a pessoa mais dedo duro e fofoqueira da minha casa. Se alguém me contasse, olha, nós vamos comprar tal presente pro Dia das Mães, podia saber que a mãe já estava sabendo, porque a fofoqueira já tinha ido lá entregar. Não, Deus faz umas coisas tão impressionantes na vida da gente que eu jamais achei que eu fosse capaz de fazer esse trabalho. E o curso veio como resposta às minhas orações. Naquele momento eu precisava de um motivo para levantar da cama. Dona de casa, cuidando de criança, né? Trabalhava como nutricionista poucas horas por semana. Então eu pensava, gente, para que eu vou levantar às 7 da manhã só para cuidar de criança? As crianças podem ficar um pouquinho acordadas, deixa eu, né? E aí eu pensei, vou fazer psicologia. Meu marido falou, pensa que são 5 anos o dia todo. Eu falei, 5 anos o dia todo. E ali orando e tal, e colocando isso em oração, me aparece, pá! Ela começou um curso de psicanálise. Eu falei, gente, isso aí, se não é resposta de oração, eu não sei o que é. Rosiane, querida, vamos conversar, me chama no direct, vamos marcar um horário e olhar para isso com sabedoria, que vai dar certo. A gente descobre um jogo de cintura para isso e a gente vai andando. E aí depois veio a rádio, né? Então o programa de rádio era 8 horas da manhã, então eu tinha que estar antes das 8 na rádio, então me fazia levantar cedo, voltava disposta para as crianças. Então Deus, ele faz um negócio de uma maneira tão extraordinária, tão realmente extraordinária, que é inacreditável, né, Patrícia? Quando que você... E ele faz de outra. Eu tenho uma tia que fala uma frase que eu gosto demais.
Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que fala. Porque a gente murmura muito, né? A gente murmura demais. Acho que vou fazer um quadro dessa frase. Eu tenho um quadro do eu quero, eu posso, eu consigo. Olha que maravilhoso. Que eu ensino para as minhas pacientes. Esse é um consultório. Mas como a luz para esse lado não ficou boa, eu fiquei aqui debaixo da luz para ficar mais fácil para você. Legal. Eu diria que você seria terapeuta, né, Patrícia? Gente, essa mulher como professora de ensino infantil é a coisa fantástica da vida. Deus abençoa ela com uma sabedoria, com um discernimento, é algo inexplicável. Então, quando ela faz um elogio ao meu livro, eu chego e me emociono, porque é uma pessoa que, em fé, encaminhada de vida, ela tem muito mais experiência do que eu. E Deus deu para mim o livro, eu não sei porquê. E olha, deixa eu comentar algo assim que seria bem importante até para honrar a sua vida que está aqui, né, na live comigo. Eu já te agradeci no particular, mas, gente, a minha história com a psicanálise, né, abrindo um parênteses aqui sobre o livro, eu também, um dia ela mandou no grupo, né, que nós estamos da mesa aposta, que ela iria participar de uma live. E eu nem imaginava quem era a Ângela Cirino, não imaginava, né? Eu falei, eu vou apoiar a minha amiga, né? Minha amiga vai participar de uma live, eu vou junto, né? Vou ajudar ela, mas com esse pensamento na Silvia, né? Porque eu nem sabia que existia outras pessoas e nada disso. E foi assim, quando eu assisti a live, eu falei, meu Deus, mas que interessante esse negócio de psicanálise, né? Que interessante. E aí conversei com a Silvia, e a Silvia falou uma frase para mim, que eu digo assim para vocês: tomem para a vida de vocês, se esse for o propósito de Deus na vida de vocês. A Silvia falou, eu falei, Silvia, mas e agora, né? É tão caro, né? Nas minhas possibilidades hoje é caro, o que eu faço? Ela falou assim, Patrícia, coloca o pé e Deus vai colocar o chão. E eu quero dizer para vocês que agora em novembro, é meu último mês de curso, agora em novembro, né? Já entreguei TCC, já entreguei relatórios, já entreguei tudo que precisava. Ou seja, gente, passou rápido. Eu coloquei o pé, né? A fé, ela foi antes, né? A fé foi ali. E aí Deus colocou o chão, Deus colocou as possibilidades, Deus me capacitou. Até teve um dia que eu fiz o primeiro post ali, a Silvia falou, nossa, como, né, que autoridade que você tá, que diferença, né, até para falar, porque é uma forma diferente de nós abordarmos, né, do que estar em sala de aula quando eu estava. Então, é uma outra postura, é um outro posicionamento que nós temos. E assim, a Silvia, eu digo que é a minha mãe na psicanálise. É a Silvia, né? A Silvia que me deu aquele incentivo, que realmente falou, vai embora, vai em frente, se precisar de ajuda, eu tô aqui. Sabe assim? Então, aquela live que foi para prestigiar ela veio como um presente para mim, né? Então, Silvia, assim, você é fantástica mesmo. Muito obrigada. Bom, além disso, Deus tem tocado no meu coração em algo que eu vou partilhar com você aqui ao vivo para ficar registrado. Todas as meninas que eu atendi na época do estágio, muitas delas já estavam estudando no instituto. E agora eu criei um grupo dessas meninas que já foram minhas pacientes para eu continuar fazendo o atendimento terapêutico delas, porque a gente precisa de terapia, né, Patrícia? Mesmo a gente sendo terapeuta, a gente precisa da nossa terapia. Então, você está convidada a participar do meu grupo. A gente é um grupo de apoio, de troca de manejo, de crescer juntas mesmo, mas eu vou estar aí fazendo o teu suporte da tríade, né, tripé da psicanálise, para que as coisas fluam. Não que eu seja superior, não. Eu tenho um pouquinho mais de experiência nessa área, né? Você tem experiência em coisas que eu não tenho, porque da mesma forma que eu me sinto assim, Deus me curou nessa área de ser uma mãe especial, Deus te curou na sua área. Sim. Então você tem muito mais autoridade do que eu para atender uma paciente com abuso, com, né, uma ferida de rejeição, algo nesse sentido, mas eu tenho tanto orgulho de ver a pessoa que você se tornou. A pessoa que você já era, eu já tinha uma admiração gigante. Quando eu vi você com a Daisy, que é também uma das minhas meninas, eu achei a coisa mais linda de todas. A Daisy tem uma história maravilhosa também. E é tão bom, né? Eu não sei, Deus me fez uma pessoa
quer estar atrás, eu quero estar participando, eu quero estar na coxia para ver o andamento da coisa. Deus me fez crescer na coxia. Eu cresci nos corredores de escola, que a minha mãe era professora. Eu cresci nas sacristias, nos corredores de igreja. Eu crescia em cursos de noivos, em cursos para casais, em cursos. Eu cresci nesse mundo de estar na coxia. Então, por isso que Deus me deu, olha que revelação, por isso que Deus me deu cuidar de mãe. Porque a mãe é que está atrás, a mãe que está impulsionando, a mãe que está mandando para a vida. Então, eu acho que realmente a minha missão é essa, eu vou ficar atrás das terapeutas que estão aí impulsionando. Não é sua mãe física de filho, né? Mãe espiritual, né? Espiritual, né? É Espiritual. isso. E olha que interessante, né, para a gente encerrar, né, falando nesse assunto, eu estava sendo procurada por muitas meninas que estão começando estágio e tal, e aí eu até pensei um dia, será que elas pensam que eu trabalho no instituto? Eu não sei. Daí uma amiga falou assim, não, Patrícia, porque as pessoas têm confiança de perguntar as coisas para você, porque você responde. E aí, olha só, essa minha amiga teve uma brilhante ideia de eu montar uma mentoria. Então, hoje eu começo a segunda turma de 3 encontros, né, dessa mentoria com as meninas, para passar também dicas, né, sobre o que trabalhar no estágio, manejos, temperamentos, assim, o que fazer no Instagram, qual o seu posicionamento, assim, completo. Muito legal. Amor, por quê? Eu tô precisando aprender, Patrícia. Que isso? 9 horas a gente vai começar. Vou te colocar lá no grupo. Obrigada. Vai ser muito legal, vai ser muito bom. Então, Muito assim, é algo assim que a gente vai caminhando e a gente não imagina quais são os propósitos realmente que Deus tem para nós, né? Então, ó, já estamos encerrando. Agora eu vou para um atendimento e depois para o curso, Silvia. A vida é corrida, regradinha, né, agora. Então, gente, olha só, se vocês precisarem, né, de ter esse apoio da Silvia, tanto para mães especiais, quanto se vocês precisarem também de psicoterapia, procurem a Silvia para adquirir esse livro, que olha, gente, eu não canso de falar, que maravilhoso que é, né? Então vocês devem realmente adquirir, sabe? E ter certeza que vocês vão adquirir algo bom, algo que nós estamos indicando com o coração aberto, né? E sabendo que Deus ali está direcionando também. Então, Silvia, eu quero te agradecer demais, né, por esse tempo tão precioso aqui. Muito obrigada por sua amizade, né, pela pessoa maravilhosa que você é. E a gente vai ainda conversar muito ainda. Nós vamos ter muito, muito papo ainda para falar. Que Deus abençoe e conserve a nossa amizade, né? Patrícia, de verdade, muito obrigada. A sua generosidade no meio de uma agenda tão lotada que você vem tendo, de lives, de atendimentos, enfim, que Deus honre a sua vida, que prospere abundantemente o teu lar, que essa sua missão seja realmente transformadora para você e para o mundo. Deus tem permitido que você seja canal de bênção e que seja propagado para nações, é o que eu desejo, assim, do meu coração, para a tua vida, para a sua família, né? Para sua menininha menor que vai aproveitar mais essa mãe terapeuta, mas os outros também ainda têm uma mãe em casa para buscar. Deus abençoe abundantemente a sua vida e todos vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Isso mesmo. Obrigada, pessoal, vocês que estiveram aqui também. Teve uma hora aqui que nós batemos 50, então olha só que bom, né? 50 pessoas que foram alcançadas. Com certeza nós vamos ter muito mais, né? Porque depois que acaba a live, tem pessoas que vão assistir novamente, vai ter mais visualizações. Então, que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada, Silvia. E, gente, vou encerrar porque eu já vou para o meu atendimento e depois para o curso. Deus abençoe, gente. Ó, beijo para vocês aí, gente. Ai, quem printar a tela, quem printou, se quiser marcar eu e a Silvia, a gente reposta depois. Então, vamos fazer um coração aí, Silvia? Vamos lá. Aí, acho que deu aí. Então, que Deus abençoe. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.